Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou tentar ser sucinto também, para não falar demais, né? Deixa eu ver se eu cheguei aqui no telefone. Tentar ser sucinto com vocês. A ideia aqui é passar um pouquinho da minha experiência em relação ao currículo de natação. Eu fui professor da Universidade da Uma Filha de 2002 até 2014, até esse ano. Na verdade, não foi esse ano, foi em setembro do ano passado, quando a universidade começou com esses problemas, e acabou sendo credenciada em janeiro desse ano, de 2014. E até então eu era professor da universidade. Né? Fui professor da Estácio também, em meados dos anos 2000, com natação também. E na UERJ eu trabalho com atividades em parques aquáticos, atividades físicas em parques aquáticos, que é um tipo de disciplina mais voltada para o bacharel. E, na verdade, eu queria passar para vocês um pouquinho dessa construção do conhecimento da natação, como essa construção desse conhecimento se adequa no currículo e como os currículos são diferentes e como as universidades brasileiras adotam essa questão do currículo na natação. Eu vou tentar mostrar para vocês isso ao longo do nosso encontro. Né? Eu botei um relógio, porque na verdade a gente vai ver que o currículo está muito ligado à formação do indivíduo, à construção do saber, não está somente na matriz curricular, por isso que a definição de currículo não é uma coisa muito fácil de ser feita. Então eu botei esse relógio para a gente falar a questão do tempo, a questão da formação continuada, do currículo mais adequado. Foi mais ou menos essa a ideia. Como é que eu vou trabalhar com vocês nesse nosso encontro? Né? Divisão metodológica do encontro, noção da construção do conhecimento do ensino da natação. Como começou, né, a ideia da história do conhecimento, da produção do conhecimento sobre natação, como é que as coisas mudaram, vou falar um pouquinho sobre isso. Depois falar brevemente sobre o currículo, rapidamente. Depois a natação no ensino superior. Eu fiz uma pesquisa, eu estou orientando uma aluna na UERJ, onde nós estamos tentando discutir essa relação da natação com o currículo do ensino superior. Porque a partir de 2004 a gente teve uma modificação, a separação dos dois currículos, e algumas universidades, por exemplo, a Universidade Estadual do Pará, ela ainda continua com a licenciatura ampliada. Quer dizer, o cara entra, faz 4 anos e sai professor. Só que isso não vale nada legalmente. Então, mesmo tendo 10 anos se passado dessa modificação a partir de 2004, nós ainda temos universidades públicas que ainda discutem essa validade dessa separação do bacharel e licenciado. Tá? E por último, falar um pouquinho da minha experiência com relação às outras universidades. Bom, quando a gente fala sobre história do aprendizado da natação, é interessante vocês pensarem que eu não vou voltar à época da pré-história, onde se pensava que a natação era fundamental, porque as pessoas tinham que atravessar os rios e para conseguir alimento em outro local, ou então guerrear com outra tribo, tinha que passar por algum rio. Então a natação está ligada ao ser humano desde sempre. Ou fugir de algum bicho, né? Fugir de abelha, que ela se jogava dentro d'água. Então, na verdade, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre desde que se sistematiza o conhecimento voltado para o ensino da natação. O primeiro manual que tem notícia é de 1513, cuja preocupação era o deslocamento em meio aquático sem risco de um indivíduo afundar, para tanto utilizar-se o material para flutuar. Essa imagem você vê o homem da Idade Média com um capacete, um arco, né? E você vê que o cara está apoiado em alguma coisa, e você vê que eles fazem uma relação com que a gente sabe que é na água, que eles botam um peixe ali, e o indivíduo em cima de um artefato de flutuação. Quer dizer, na verdade você não ensinava somente a nadar, você ensinava o cara a se deslocar no meio aquário desde que ele não afundasse. Então, quer dizer, em 1513, a gente está pensando aí, o Brasil estava sendo descoberto aí 13 anos antes, já se tinha uma preocupação em sistematizar esse tipo de conhecimento. A gente está falando da Idade Média, né? Quando aquela imagem ali mostra mais ou menos isso. Em 1797 surge um novo conceito de utilizar o material auxiliar, trabalhando a flutuação por meio de movimentos isolados. Esse conceito encontra até que perde força com o longo período da história da natação. Quer dizer, eles começam a falar sobre a ideia de flutuar, essa flutuação através de algum tipo de artefato, depois eles começam a pensar embrionariamente, olha só, vamos tentar fazer algum movimento que não seja apoiado em alguma coisa. Mas as pessoas tinham medo. Né? Vocês sabem muito bem que acreditava que a Terra era quadrada.
Então, que depois do horizonte as pessoas caíam e morriam. Quer dizer, os barcos não voltavam porque eles caíram no horizonte. Então, na verdade, na época da circunnavegação, eles não voltavam porque eles eram, fazendo uma metáfora, barcos de papel para enfrentar um mar revolto. Construíram caravelas que só depois de muitos e muitos anos de experiência que essas caravelas passaram a resistir a essas travessias, né, atlânticas. Então os barcos não voltavam e muitos acreditavam que eles caíam no horizonte. Então aqui ainda era essa ideia de se apoiar em alguma coisa para afundar, e aqui eles começam a falar sobre essa questão de tentar fazer alguns movimentos dentro da água. Mas não consegue a década, as pessoas têm muito medo ainda, isso não vai para frente. Você fez um paralelo bem interessante com 1500, aqui a época das luzes. Já existiam, né? Tá, eles estavam nos navios e devia ter muito acidente, então começaram a pensar em sistematizar. Algum tipo de preocupação. O que eu faço quando eu estou dentro d'água? Eu me apoio em alguma coisa, tenho que me deslocar dentro d'água. Quer dizer, então eu já deve ter falado alguma coisa sobre propulsão. Quer dizer, eu tenho que bater perna para me deslocar, talvez apoiar o braço, aí o braço esquerdo da figura está dentro d'água. Então as pessoas começam a tentar sistematizar isso, né? Claro que eu estou falando isso de uma forma mais pautada no raciocínio lógico, né? A gente não vai voltar na época lá da história, onde isso não está documentado somente em imagens, mas não existe uma sistematização desse conhecimento, não que eu saiba. A partir de 1798, muitos que é o pai das ginásticas, né, para muitos, né, falam sobre a importância dele, alemão, que era muito ligado à ginástica, e ele também começa a falar sobre a questão do uso de material para o ensino, né, da natação, primeiro ensinando fora d'água, e aí a gente vai ver uns dados muito interessantes sobre isso. Começa a ensinar fora d'água, quer dizer, eu estava preocupado em ensinar um pouco mais fora d'água. Depois os exercícios em terra, e depois eles vão colocar dentro d'água, mas com auxílio de material. A gente vai ver que material são esses. A adaptação meio líquida era molhar o corpo, quer dizer, molhar o cara sentir, porque na verdade o que acontece? A gente está pensando aqui em Europa, muito frio, né? A roupa, se você colocar na Idade Média, o corpo não era muito bem, não era trabalhado. Né? Tanto é que quando você começa a pegar as primeiras pinturas, Leonardo da Vinci, as pessoas começam a desenhar a mulher, quando a mulher é desenhada, como é que ela é? Ela é magra ou ela está acima do peso? Ela está acima do peso. É claro, o indivíduo que está coberto todo o corpo, não se dava atenção ao corpo. Né? O corpo era o invólucro da alma que nos separava de Deus. Então a atenção ao corpo não era interessante. Então a tendência da pessoa, ao longo do tempo, ganhar peso. Então quando você tira a roupa da mulher e pinta, e retrata ela estava acima do peso. E era o ideal de beleza daquela época. As mulheres eram lindas daquela forma. Então a beleza está muito relacionada ao que? A característica social do momento. Né? E não hoje a mulher magra é tida como mais bonita, mas a gente vai ver que existe até uma transformação para a mulher musculosa. De onde você tira isso? Você vê no carnaval. As mulheres do carnaval com a perna desse tamanho, as mulheres fortes, quer dizer, pode até ser uma mudança até paradigmática em relação à própria beleza, que a gente está vivendo ou não, a gente só percebe isso muito tempo depois. Né? Então, nessa época, o líquido, estar em contato com a água, é uma coisa muito comum. A gente vai ver que muito depois disso, né, na década dos anos 1930, 3 preceitos alteraram os padrões estéticos na Europa, na França principalmente: a atividade física, a dietética e a higiene. Eu tenho um livro chamado História da Vida Privada, da Guerra aos Nossos Tempos, onde ele conta assim, que é uma entrevista com uma mulher, ela fala: eu nunca lavei minhas partes íntimas como você fala por lavar, eu não escovo os dentes. Então, quer dizer, o contato com a água era mínimo, banho de vez em quando. Então, quando você fala sobre molhar o corpo, não, você entrar em contato com a água era relativamente importante. Né? Depois ele sugere exercícios em terra, você executar movimentos como se estivesse dentro d'água, mas fora d'água, preparando teoricamente o indivíduo e desconsiderando a relação do corpo com o próprio meio líquido. Eu vou nadar aqui, não vou fazer um movimento igual, mas quando você coloca na água, aí você já tem visto com a Beth, quem foi jogador de hidro, já viu as questões da lei de Arquimedes, a lei de Pascal, onde você vê as influências que o meio aquático faz no nosso corpo. Então você entender o movimento dissociado no meio é separar um do outro, e os dois só funcionam juntos. Então, essas primeiras incursões sobre o ponto de vista de difundir um conhecimento técnico, um movimento técnico da natação, começa a partir daí com o Boots. E aí ele vai sugerir exercícios dentro da água, mas com o uso do material. Tá
essa figura ali é o nosso amigo Boots. Esse método ganha grande divulgação, perpetuando seus princípios por várias épocas da história. E aí eu separei para vocês algumas imagens. Né? E aí eu mostro para vocês por que está falando isso. Porque a gente está começando a falar sobre a construção do conhecimento. Se a gente vai falar de ensino superior, vai falar sobre ensino da natação, o que eu vou ensinar? Qual o conhecimento que eu tenho que passar? Então, para eu passar esse conhecimento, eu tenho que descobrir esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento e tornar esse conhecimento, entre aspas, ensinável, para que eu possa ensinar uma outra pessoa a ensinar a nadar. Né? E a gente vai ver que essa transformação foi significativa. Né? Nova máquina de ensinar a natação. Né? Aprendendo a nadar, nesse caso, com a máquina inventada por Calhoun, nadando com o técnico em Oakland, Califórnia. Eles começaram a falar sobre essa máquina, né? Usando as pernas, a curvatura de extensão, tornando as mãos à frente do corpo, movimentos seguidos automaticamente. Esses movimentos eram mais ou menos, eram ligados ao crawl stroke, né? Abraçada do crawl. Então aquela imagem ali, ó, já é a mulher tentando simular numa máquina, natação a seco, né? Claro que é um pouco depois do Boots, né? Mas é um desdobramento desse tipo de conhecimento, e a mulher em cima da máquina reproduzindo o movimento natural. Essa outra aqui, tá vendo? Estudante de natação aprendendo braçadas na máquina de ensinar. Então, quer dizer, não dá para ler direito, né? Nesse caso, enfim, não dá para ler, mas isso aí eu disponibilizo para vocês. Esse texto mostra uma estudante aprendendo a nadar numa máquina. Olha a máquina que eles inventaram, e ela fazia um movimento de braçada, ela levantava o braço, como se isso reproduzisse movimentos que nós fazemos dentro d'água da forma como deveria ser feito. Mas era uma tentativa de, olha, você aprende aqui, quando você for para a água, talvez fique mais fácil para você. Né? Então é uma ideia de vocês perceberem esse tipo de situação. Exercício dentro da aula com auxílio de material. Não sei se vocês já viram essa imagem é muito legal. Olha o professor ali vestido, as crianças presas como se fosse um anzol. Então, quer dizer, olha, você não vai afundar, mas é só, eu vou te ensinar a nadar. E aí esse uso de materiais, ali um pouco mais antigo desenho, e aí eu arrumei a foto para vocês de como era a realidade. Então, quer dizer, as pessoas ficavam presas por corda e o professor pedindo que ela executasse os movimentos pertinentes ao nado que ele queria ensinar. Então, na verdade, aqui, aí nós estamos desconsiderando, por exemplo, né, a flutuação, nós estamos desconsiderando a adequação do corpo ao empuxo. Tudo que nós já vimos na nossa disciplina, vocês veem com a MET, são coisas relacionadas ao quê? A influência do meio aquático dentro do corpo, ou dentro do corpo também. Porque nós sabemos que a pressão aerostática influencia os batimentos cardíacos, influencia o retorno venoso, todas essas características que até então não eram consideradas como deviam, fazem parte, né, desconsideram essas questões quando você prende a pessoa na corda. Então, na verdade, você executa os movimentos desconsiderando o meio aquático. Você aprende a nadar dentro do carro como se estivesse sendo nadar. Mas já é um avanço. Tá? Em 14 aparece o método de ensino que preconizava o aprendizado dentro d'água e o não uso de material. Quer dizer, na verdade, o que acontece? Alguns detalhes na história, né, quando você ensina a história, quando você fala sobre história, os movimentos não acontecem da noite para o dia. Não é porque em 1914 aparece o método que em 1914, um mês depois, todas as pessoas adotaram. Hoje, com a difusão e a propagação do conhecimento através da internet, esses conhecimentos se tornam muito mais fáceis de serem adquiridos. Mas em 1914, o cara descobre uma coisa em um lugar, meses, anos depois, busca em outro. Né? E essas influências são ditas em todos os momentos da história. Um dado que não tem nada a ver com a natação, mas só para vocês terem uma noção, Carlota Joaquina, quando veio para cá, pegou piolho na viagem, vocês sabiam disso. E ela chegou com a cabeça raspada, e ela botou um turbante. Quando ela chegou aqui, muitas mulheres fizeram a mesma coisa, achando que era moda em Paris. Era moda em Portugal, era moda na Europa. Então, quer dizer, essa transformação, essa passagem do conhecimento naquela época era muito difícil. Então, em 1914, começam os métodos a usar sem material, mas colocando a pessoa com o pé no chão, reproduzindo o movimento, mas com a pessoa em segurança. Em 25 é publicada a obra Instrução Natural de Natação, que usava a parte rasa da piscina. Ou seja, eu saio de uma ideia de pendurar o indivíduo, ou mesmo durante essa época as coisas aconteciam simultaneamente,
Porque às vezes a gente, porque a partir de 25 começou a fazer isso, começou a fazer, não quer dizer que se tornou hegemônico, se torna hegemônico muito tempo depois. Né? Tem um livro do Giraldelli Júnior que fala sobre educação física progressista, que a gente já viu, o Fininho, que é na licenciatura, deve ter ouvido falar. Mas a gente divide a educação física em militarista, pedagogicista, tecnicista. Na verdade, isso é um erro quase que metodológico. Por quê? Porque ainda hoje nós temos uma educação física militarista, ainda hoje nós temos uma educação física tecnicista, apesar de que talvez hegemonicamente, segundo ele, que eu não sei o que é até hoje, talvez nem ele, uma educação física popular. A educação física não está ligada à escola. Então, quer dizer, a transformação histórica não se dá de um momento para o outro, ela se dá ao longo do período. Então, se nós formos pegar aqui tem o novo, aqui tem o velho. O velho está aqui está o novo. Aqui tem um pouco do velho do novo, aqui tem um pouco do velho do novo, aqui tem mais do novo do que do velho, e agora aqui tem muito do novo e pouco do velho. E assim vai durante séculos. O velho, entre aspas, continua acompanhando, as coisas não mudam totalmente. Né? Demoram muito a mudar. Apesar de que hoje isso tem acontecido. Sim, mas assim, com a difusão do conhecimento, essa transformação é muito maior. Por exemplo, você vai falar sobre o idoso. O idoso antes da escrita, e mesmo depois da escrita, era fundamental, ele passava o conhecimento. Hoje em dia, você quer fazer uma coisa, você vai no Google. Você não pergunta do avô. Você pode perguntar para o avô algumas coisas que o Google não ensina. Mas essa separação entre o conhecimento e a experiência, hoje em dia é muito mais distante do que há 50 anos atrás. Só para a gente falar sobre isso. Lógico. E aí eu separo algumas coisas para vocês para falar sobre aí sim, o conhecimento da natação, as modificações sobre a natação e algumas modificações que foram feitas ao longo do período. Modificação do nado peito, quer dizer, o nado peito é muito interessante, porque na verdade o nado peito é o primeiro dos nados. E aí ele quando teve a invenção do borboleta, o surgimento do borboleta, foi uma coisa interessante, porque o nado peito era braços e pernas no mesmo plano, simultâneos. Aí de repente eles começaram a fazer o quê? O braço não é simultâneo, então eu posso fazer isso. Também está simultâneo, não está alternado. A perna tem que ser simultânea. Se eu ondular não é simultâneo, então, mais ou menos na década de 50, as pessoas começaram a nadar borboleta e peito na prova de peito. E as pessoas borboleta, porque reduzem o arrasto, né? Lembra que eu já falei dos 3 tipos de arrasto? Forma, onda, fricção. Quando você tira o braço da água, né? Você diminui o arrasto de forma, e mesmo até o de fricção, mas muito mais importante de forma. Então o que acontece? Você nada mais rápido. Então as pessoas que estavam nadando peito com o braço fora, estavam levando vantagem sobre as que estavam com o braço dentro, e eles separavam o braço. Né? A Maria Lenk, só deu um dado interessante, ela foi campeã sul-americana, que dá nome a esse nosso auditório aqui. Ela foi campeã sul-americana com 1,28, né? no peito, no costas. E a nossa amiga Etienne Medeiros, agora em 2014, bateu o recorde com 57,53. Quer dizer, no lapso temporal aí de, sei lá, 80 anos, nós reduzimos aí um pouco mais de 30 segundos. Né? O que é muita coisa, né? E 30 segundos na natação, imagina, você quer 30 segundos na fim do outro, você sai, vai embora, o cara está nadando aí, você toma uma água, volta para o bloco, o cara ainda está chegando. 30 segundos na natação é muita coisa. Nem existe diferença nisso, só em provas de 500 metros. Tá? E aí tem essas duas braçadas, né, a braçada lateral inglesa, que ele botava um braço apoiado, fazia esse movimento, né? Ele foi um precursor do nado crawl, anterior àquelas discussões que estão lá em cima. E por último, a braçagem Tude é um cara que inventou, onde ele botou o corpo nessa posição e alternou os braços. Então, quer dizer, estou mostrando isso aqui porque eles começaram a perceber que era melhor, ao invés de apoiar o braço, tirar os dois e alternar. Onde você vai ter uma propulsão sem interrupção. Porque por isso que o nado crawl é o nado mais rápido. Você tem uma propulsão sem parar. Tá? O que acontece? Por que nós começamos a perceber essa modificação? Né? O movimento de remo, antigamente se achava que você nadava assim, passando o braço reto. Né? Passando o braço reto. Como se fosse um negócio ali, um ninho, como se fosse um ninho. Né? Na verdade, a gente começou a perceber, né, que eles achavam isso pela terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Você empurra a água, tá te empurrando para frente. Depois a gente começou a perceber, né, eu botei o pulo no gato, né, que o Kussmann percebeu que os movimentos, na verdade, são tridimensionais.
todos os nados dentro de suas peculiaridades. Quer dizer, ele acelera continuamente em posições diferentes. Por quê? Porque quando você, por exemplo, pega uma tábua, por exemplo, uma vara de madeira, passa na tábua, ela passa reto ou ela passa assim? Ela passa oscilando. Por que ela passa oscilando? Porque conforme você empurra a água, você cria um vórtice aqui. E cada vez, lembra? Toda vez que você dobra a velocidade, quem lembra? Foi meu aluno, você faz o que com a arrasto? Olha, obrigado, senhor. Toda vez que você dobra a velocidade, você pode ir com a arrasto. Então, quando eu faço esse movimento aqui, toda vez que eu acelero o movimento, é mais difícil para eu nadar. É paradoxal isso, né? Porque quanto mais força eu faço, mais força ao contrário tem contra mim. E eu tenho que fazer mais força para andar mais rápido. Por isso que você cansa muito mais. Então, quando você empurra a água aqui, ela faz um vórtice. Quando você faz esse movimento aqui, ó, o vórtice deixou de fazer força aqui, e aqui você faz o quê? Você caminha. Aqui tem outro vórtice, você caminha. Então, quando você faz o movimento em S, como a gente começou a fazer, você conseguiu dinamizar o movimento. Esse foi o cuidado que acontece mais ou menos em meados dos anos 1960. Quer dizer, a partir daí, o conhecimento da natação começou a levar muito em consideração as ações biomecânicas. Até um pouco antes disso já começou a esse tipo de preocupação, bem antes. Mas começou a ver essa importância do movimento biomecânico, que é a utilização, por exemplo, você vai pegar o crawl, o nosso amigo Magricho, ele falou que o crawl é dividir em três, para baixo, para dentro e para cima, e essa aqui, a para dentro ele divide, para baixo, para dentro e para cima, e a outra é para fora, para cima e para trás. E tem as angulações pertinentes a cada um desses movimentos. Então, para baixo, para dentro e para cima, a para baixo de apoio, a partir daqui é propulsivo, para baixo, para dentro e para cima, e a para fora, para cima e para trás. Então, repara, quando a gente começou isso, todos os nados têm as suas subdivisões e todas elas têm as suas angulações. Então, a gente começa a perceber que essa modificação faz com que o nado se torne mais eficiente. Isso a gente está falando nesse período aqui. Então, acelerar continuamente, mudando as posições, é mais eficiente do que passar o braço reto. Quando, na verdade, ninguém passava o braço reto. Porque quando você passava reto, o que acontecia? O braço oscilava do mesmo jeito. Só que, na verdade, a gente começa a perceber que essa modificação, você vai ver o cara nadando por imagem, até mostro para vocês depois aqui mais pra frente, que existe essa diferença. Tá? É que a aula é só uma passagem. Aqui é um dado que eu achei legal para vocês, perdão pela cadeira. Deixa eu comer assim um pouquinho. Isso aqui é uma piscina dentro do navio que foi, quando a Maria Lenk, em 1936, foi para a Olimpíada. Ela treinava, ela autografou esse livro para mim, eu tenho em casa, que é Braçadas e Abraços, e eu cheguei a conhecer ela bem, não, razoavelmente, e ela treinava nesse tanque, dentro do navio, indo para Berlim. Na verdade, a Maria Lenk ela foi prejudicada porque ela era campeã, ela tinha um recorde, eu não vou lembrar a prova, se eu não me engano eram 400 metros, eu acho que era 400 metros. Ela era recordista mundial. Em 32 ela treinava isso, mas não foi a 32, Los Angeles. Em 36, Berlim, ela teoricamente teria o melhor tempo, seria campeã olímpica. Eles tiraram do programa a prova. E aí ela foi nadar a prova que ela não treinava. Isso é o que ela leva. Né? E aí ela está treinando aí nesse espaço para vocês verem como as coisas eram rudimentares. E a gente está falando aí do segundo quartel, primeiro quartel do século XX, 1936. Aí em 1940 não tem, né? Nós voltamos em 48 em Londres, e a gente vai ver que as medalhas não aparecem muito. 52 é o 5, 56 Melbourne, 60 Tóquio, 60 Roma, 64 Tóquio. Todas essas Olimpíadas, a gente não tem representantes significativos, além de hoje, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E aí, a gente começou a perceber que existe ensinar a nadar, e aí começa a interessar pra gente, existem duas formas bem distintas. O método global e parcial. Né? Hoje aí a gente vai ver isso em todas, não só na natação, onde você começa a botar o cara para nadar, ou você segmenta o movimento, para que você consiga, a partir dessa segmentação, compreender de forma mais próxima, ensinar o cara a mudar o que você acha que é correto. Né? E aí tem a concepção global, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a analítica, compreensão das partes para chegar ao conhecimento todo, e veio a sintética um pouco depois, que era meio que de encontro analítico, que ele entendia, né? Até com uma gestalt, que é uma forma de entendimento, partindo todo que se identifica as partes, e consegue resolvê-las melhor. Quer dizer, se você a partir do todo identifica as partes,
como é que eu posso dividir as partes para entender um todo? Então eu só botei as duas para vocês verem que existem certas contradições até em certas metodologias de ensino. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Quem fez essas três divisões aqui, que não são aquelas, mas que partem de um pressuposto de global e como eu falei anteriormente, entre global e parcial, essa daqui do Cato e Galoff, esse livro é clássico, e ele divide essas três, a global, a analítica e a moderna. A global e as duas de baixo, sendo de forma muito mais, como eu botei aqui em cima, parcial, e a primeira, a concepção global, entendendo o dado como um todo, que foi a primeira, foi rudimentar e caiu rapidamente em desuso. Rapidamente não, depois que as outras se tornaram mais eficientes. Né? A primeira parte importante da concepção global e que a gente começa a utilizar nos currículos de natação, que são fundamentais para quando vocês forem ensinar os seus alunos, por isso é importante ser dito, é que a concepção global dá início à percepção de que a natação tem que se dividir em equilíbrio, propulsão e respiração. Esses três fatores juntos tornam o nadador mais eficiente. Características, né, da concepção global. Sem preocupação com o método, organização de aprendizagem. Nada aí. Aquele que o cara pega, joga o outro andado, o cara começa a se debater, é isso aí, vai lá. É isso aí, já está se mexendo. Não tem uma sistematização. Confiança no instinto animal e na capacidade de adaptação, quer dizer, o cara tem que se virar para nadar. Por isso que a gente começa a perceber que quando o conhecimento avança, essa concepção ela começa a perder espaço. O professor ausente com intervenção muito discreta, na verdade ele possibilita o cara estar ali para ele. Só um detalhe que não tem muito a ver com isso, mas só para a gente falar uma questão do medo da água, né? O que desportivizou o Brasil? Vocês sabem? O que desportivizou o Brasil foi a água. Ah, não entendi isso. Foi. Nós, até hoje, falando sobre gestão esportiva, nós vivemos uma gestão clubista. Os clubes são os principais, desenvolvem os principais atletas. Qual o nome do Flamengo? Qual o nome do Vasco? Qual o nome do Botafogo? Então, na verdade, os principais clubes que surgem no final do século XIX e início do século XX são todos oriundos do remo, que foi um esporte de paixão nacional. O primeiro esporte nacional foi o turf, que era na praia, e depois o remo, que dá origem aos clubes. Eles não tinham de guardar os barcos, o que eles faziam? Então não dá para guardar, vamos criar aqui um espaço para guardar. Então se vira um clube de remo. E aí aquilo se desenvolve e se torna um clube que a gente conhece hoje. Por que eu falei isso? Porque até então as pessoas tinham medo de entrar na água. O mar era visto como um local para não ser utilizado. Os detritos ao longo do dia eram jogados todos na areia. Então ir à praia era uma coisa que não se fazia. Até mais ou menos meados do século XVIII, século XIX. Então esse período do século XIX ali, as pessoas não iam à praia. No século XVIII muito menos, só índio e mendigo. Então por que eu estou falando isso? As pessoas tinham medo de o professor estar ali, era uma forma de segurança. Então só o fato de eu oportunizar o cara a se mexer já era interessante. Inexpressividade do professor e ausência efetiva de uma didática por parte do professor. Não existia isso. Então o professor meio que falava um pouquinho, mas era muito discreto, porque ele não tinha uma sistematização do conhecimento. Tá? Aspectos negativos, conserva o objetivo pedagógico, quando o aluno consegue arranjar sozinho na água, ó, deu certo. Isso aí. Só isso. A natação é indefinida, a caracterização é feita com o mover-se da água. O professor é um espectador passivo. O aluno é o único elemento dinâmico. E a adaptação é feita somente em nível biológico. Quer dizer, o cara está ali se mexendo, você não prepara o cara psicologicamente. Tem que aprender ali o corpo, você não trabalha a percepção do movimento, onde o braço entra, quem entra, como faz. Tá? Concepção analítica, reprodução de movimentos levando a capacidade de nadar, e aí já há uma modificação. Utilização dos educativos como processo principal, começa a aparecer muito com a gente. Aspectos coletivos das sessões. Eu que botava lá nas mãos. Ah, sim, exatamente. Mas aqui eles já estão começando como ela falou, a máquina era reproduzir o movimento psicologicamente também, e aí os educativos começam a fazer parte dos movimentos reproduzidos na máquina. Generação da natação a seco, os aparelhos que a gente já viu. Aspectos educativos, natação reduzida pelos movimentos, como eu falei, a dissociação com a água. Utilização de aparelhos, que hoje em dia a gente nem pensa em uma coisa dessa. Professor substituído por máquinas, porque a máquina ela travava os movimentos. Então, por exemplo, quando você empurrava para cá, se você puxasse até aqui, ela não ia. Isso é difícil entender. Eu não podia, por exemplo, fazer assim. Ela não ia. É a mesma coisa que a cadeira.
ela não vai para trás. Só botar uma dobradiça aqui, ó, ela vai para trás. Então a máquina permite os movimentos que quem montou a máquina achava interessante para o cara reproduzir. A atitude passiva do aluno, que o cara ficava reproduzindo o movimento, quer dizer, há uma inversão, e supervalorização da natação acervo, entendendo que ensinar de fora, quando o cara botava para dentro, era interessante. Tá? Inicialmente era o que tinha. Porque na verdade a gente, quando pensa em tecnologia, para a época era a tecnologia da época. Quando a gente pensa, por exemplo, vocês não viram, mas eu e a Beth vimos fita cassete. Fita cassete era a tecnologia da época, você podia levar a música com você. Antes disso, o Walkman foi eu lembro quando eu estava na idade de vocês que ganhou o Walkman, que hoje ganhou o Walkman, quer dizer, andando. Né? Então, quer dizer, era uma coisa inovadora, era um negócio imenso, era só rádio. Era a tecnologia da época. Então ela funcionava para ela. Agora, eles queriam fazer o quê? Uma tecnologia que permitisse, já estava preocupado com a sistematização do conhecimento. Então era um conhecimento que, comparado ao que a gente tem hoje, a gente vê que ele é menos avançado. Mas para a época ele era o que tinha. E as pessoas aprendiam a andar com aquilo. Não aprendiam com a eficiência de hoje. Eles aprendiam da forma que era possível. Na verdade, o que acontece? Você fazia os movimentos, quando você botava o cara, ele andava. A gente já viu a diferença de centro de gravidade e centro de flutuação. Já vimos isso. Quando você coloca um indivíduo dentro d'água, o objeto dentro d'água, ele gira porque ele busca o equilíbrio entre o centro de gravidade e o centro de flutuação. Ou seja, a gravidade ele puxa. Então, quando você bota o cara dentro d'água, que ele mexe o corpo, o centro de gravidade, o centro de flutuação dele, no caso, também se altera. Então, ele se descontrola todo. Então, esse movimento de apoio, ele constrói aprendendo a fazer dentro d'água, não fora d'água. Mas ele já pelo menos tinha uma noção que ele tinha que fazer isso, ele tinha que fazer aquilo, fazer essas coisas, ajudavam de alguma forma. Enfim, a concepção moderna sintética, né? O professor começa a aparecer como fundamental, o professor deve constatar seus insucessos, perceber as imperfeições do sistema e reestruturar sua concepção. Repare que o professor passa a ser fator preponderante nesse tipo de concepção. Quer dizer, a moderna sintética, o professor é fundamental. O professor deve confrontar sua teoria com as contribuições técnicas e científicas, o professor deve experimentar, né? A gente vê um pouquinho mais para frente isso. Isso aqui é uma tônica que vai falar um pouquinho com vocês. O professor deve orientar e proporcionar situações de aprendizado. Tá? Século XX, nós estamos agora aqui, surge os pressupostos do ensino da natação utilitária e educativa, sendo o aluno foco central do processo de ensino-aprendizagem, sensibilidades corporais do aluno para aquisição de confiança, segurança e prazer no ato de nadar. Você começa a trabalhar uma ideia de psicomotricidade, uma ideia da relação do corpo com a água, as posições do corpo, o aluno como centro, a entender o aluno como um ser único e a partir das suas características ensinar a nadar, respeitando logicamente técnica, que você quer ensinar a ele. Mas aí o que acontece? Eu começo a botar o aluno também para brincar, o aprender brincando, saltar, o brincar na água, utilizar a água como forma de ludicidade, né? Então essas construções todas surgem principalmente em meados do século XX. Tá? Eu vou com essa imagem ali, porque eles estão brincando com essa imagem da perna do outro, impensável uma pedagogia como nós vimos anteriormente, o cara pendurado, ou então o cara tentando se nadar de qualquer maneira. Quer dizer, então isso aqui já é um avanço, quer dizer, o brincar, e aí nós vamos ver que surge a natação para bebê. Quer dizer, precocemente o indivíduo dentro d'água já faz com que ele construa um acervo motor que vai facilitar o aprendizado mais à frente. Claro que a natação para bebê inicial, ao cabo de 6 meses, ele talvez não leve tanta coisa, mas uns 2 anos, 2 anos e meio, o fato dele se adaptar, né? Porque existem pessoas que nadam, mas não são adaptadas. Eu tenho vários alunos que se param de nadar fora. Ele nada, mas se ele parar e pede para ele flutuar, ele não consegue. Ele só consegue nadar reto. Se ele parar no meio do caminho, ele fica desesperado porque ele não consegue sustentar. E tem dificuldade de botar o rosto dentro d'água. Isso é uma falha onde? Na adaptação. Então, quer dizer, eu até às vezes comento, né? Toda iniciação, né? Quando o cara se inicia, toda adaptação é uma iniciação. Toda vez que eu estou adaptando, eu estou ensinando ele. Mas nem toda iniciação foi uma adaptação. Às vezes o cara aprendeu a nadar só porque ele não se adaptou. Então quando eu inicio o cara, às vezes ele não está adaptado. Mas quando eu adapto o cara, eu estou ensinando ele. Eu posso bater perna, eu posso rodar o braço. Então mesmo que não seja diretamente ligada à questão técnica, eu estou, de uma certa forma, ensinando ele. Tá? E aí vem as outras coisas, o século XX, né? A imagem das brincadeiras, das crianças, da inclusão, quer dizer, coisas que, se eu pegar a época
das modificações da perspectiva da inclusão, você vai ver que nós estamos aqui no processo de inclusão, né? E não, na verdade, o outro que seria a integração. Todo mundo sabe a diferença entre integração e inclusão? Qual é? Integração, por exemplo, nós estamos aqui agora. Não tem espaço para o cara entrar, o cadeirante, mas eu botei ele para dentro. Ele está integrado conosco, ele não está incluído. Eu incluo como eu crio formas para que ele consiga entrar aqui e tenha uma adaptação, uma cadeira para ele, onde a minha aula tem uma metodologia voltada para ele, aí eu estou incluindo. Então, na verdade, aqui já é uma perspectiva inclusiva, onde nós vemos ali os dois juntos, né? Um ao lado do outro. Então, não é só integrar, eu não estou me mexendo para que ele seja incluído, eu estou permitindo que ele esteja conosco. Tá? Então, isso aqui já é uma perspectiva do século XX, início do século XXI. Sensibilidades corporais do aluno para aquisição de confiança, segurança prazer no ato de nadar, tudo que envolve não somente a questão biológica, mas também a questão cognitiva. Então, ensinar a nadar, ele não somente passou a ser apenas ensinar a nadar. Passar a ensinar a nadar passou a ser uma forma do cara se reconhecer, o seu corpo no outro meio, uma outra adaptação, um ambiente distinto de onde ele está acostumado a viver. E aí, nós chegamos a isso. Alguém deve ter visto isso já no Facebook. No século XXI, as coisas avançam para que a gente chegue e desenvolva tecnologias, né, em propostas centrais de jogos de brincadeiras que chegam a fazer com que o indivíduo em determinado momento tenha uma otimização na performance. Na verdade, essa questão da brincadeira orientada do professor, respeitando o aluno, não é visando a performance. Mas se você tem pessoas que têm uma adaptação melhor, uma construção da relação entre o corpo e a água de forma muito mais prazerosa, eu tenho mais chance de fazer com que esse indivíduo se torne alguém lá na frente que queira nadar. E aí vocês veem essa coisa legal, isso aí. Eu já vi no Facebook, o Thiago Pereira, eles estão botando ali uma análise biomecânica, com um sensor na cristaleira, e ele faz o movimento e analisa o movimento via computador. Quem sabe o direito, né? Então, isso aí a gente... Por que eu botei isso aqui para vocês? Para a gente ver como as coisas se alteraram, como hoje em dia a gente consegue fazer trabalhos tão legais e você vai se anotar, está devagar, está de novo. Daqui a pouco ele vai parar e você vai ver a velocidade, ele é arrastado no final. Por exemplo, ele se manter naquela posição, ele está fazendo bastante esforço. Outra corrente. Mas daqui a pouco ele vai voltar à velocidade normal, você vê que ele acelera, que ele anda não está, e aí ele para de nadar, o negócio arrasta nele. Não parece? Agora, ele para com arrasta. Então, quer dizer, eu botei para você para a gente foi lá sumariamente, tá, gente? Isso aqui que eu fiz foi uma passagem, uma passando. Mas assim, como nós saímos lá do cara da Idade Média apoiado no flutuador, é isso hoje, né? Tudo bem, então nós já viu que existe um conhecimento a ser difundido. E aí começa a ideia de currículo. Definir currículo é muito difícil. Na verdade, a definição de currículo é oriunda do latim currículo, que significa pista de corrida. Sugere que no curso desta corrida acabamos por nos tornar o que somos. Né? Gostou? Eu não sei o que significa, mas ficou ótimo. Então, quer dizer, essa ideia do currículo é legal porque quando você pensa, às vezes, por que a faculdade X tem na grade e a outra não tem? Não é só porque tem o que não tem. Quando você pensa no currículo, você tem que tentar reproduzir o que a gente acredita como importante para formar a pessoa. Então, quando você o currículo, ele representa, na verdade, uma construção do que você espera que o aluno construa, não somente para aquele conhecimento da disciplina, mas que extrapole também para a vida dele. Então, essa definição de currículo é muito difícil de ser avaliada, né? Avaliada.
Em 1934, surge a primeira ideia para o currículo de educação física, né, estudos da vida humana, né, a primeira ideia de se pensar um curso de educação física, né, o conteúdo de um curso de educação física seria aí, eles formavam instrutor de ginástica, professor de educação física, né, e aí você vai ver que talvez a natação, né, entrasse aqui, né, estudos de exercícios motores, né, estudos dos processos pedagógicos do aluno, talvez não, talvez a natação entrasse. Estudo da vida humana, não. Então você vê, é difícil você hoje em dia, com o nosso currículo de hoje, tentar, esse é um currículo precursor, a primeira ideia de currículo para a educação física. Né? Então a gente tem que pensar onde nós encaixaríamos a disciplina, né? Devia ter. Aqui, ó, onde vocês estão hoje, há uma discussão, porque tem um curso da USP também, que é dito como um dos primeiros, mas a NFET, a Escola Nacional de Educação Física e Desporto, que surge em 39, né? Esse decreto já é de 45, quer dizer, ela surge em 39, mas esse decreto que cria esse currículo aí, ó, que é a proposta dos saberes de 45, foi instaurado aqui, nessa universidade, como um dos primeiros currículos, talvez o primeiro currículo diferente do que aquele que a gente viu em 34, que é instaurado aqui em 45, numa universidade que tinha sido inaugurada em 39, no primeiro de ensino superior. E aí você vai ver que há uma modificação, né? Instrutores de ginástica, estudos de exercícios físicos, começa a ter uma modificação, uma técnica em massagem. Então, quer dizer, o curso de educação física era assim, tinha uma abrangência meio técnico e esportivo, que era o curso de educação física. Então, esse currículo ele já é um currículo diferente. E isso era colocado aqui, para você ver que talvez eu não tenha as disciplinas, mas ela entrava em algum lugar aí, nesse espaço. Aí começa, né, a confusão. Em 87 começa uma promulgação do parecer, começando por baixo aqui de 87, que fala sobre a construção do bacharelado em educação física. Então surge o curso de bacharelado, na verdade a ideia, né, constrói o bacharelado em 1987. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de educação física, em 2004, a formação de nível superior de graduação plena em educação física vem sendo parte de um grande processo de debate, que foi construído a partir de 69, e foi o parecer do currículo mínimo. Se criou um currículo mínimo em 69, que era voltado para a educação física, e depois ele vem sendo reconstruído, e a partir de 2004 há uma separação entre o curso de licenciatura e o curso de bacharelado. Então, na verdade, seriam dois cursos distintos, diferente do que acontecia até então, que era um curso único, onde era licenciatura plena, você saía apto a trabalhar em todos os lugares. E aí, a partir de 2004, há essa separação. E aí eu trouxe para vocês, ou seja, depois que isso tem sido feito, algumas universidades. Eu peguei algumas universidades federais, para nós podermos nos compararmos, né? E nós temos ali, por exemplo, em cima está a disciplina de bacharel e licenciatura. A Universidade Federal do Acre tem natação bacharel e na licenciatura tem introdução a atividades aquáticas e natação escolar. Quer dizer, eles separaram bem. Foi verificado que das 3 universidades federais pesquisadas, 9 apresentam disciplina de natação e outras relacionadas à área em ambos os cursos. Então ali, ó, Universidade Federal do Ceará, natação 1 e natação 1. Na Universidade do Ceará tem a mesma natação nos dois cursos. Depois vem Rio Grande do Norte, metodologia de natação, metodologia de natação, de novo, duas disciplinas iguais. Universidade Federal da Paraíba, de novo, natação. Então, gente, por que eu estou mostrando isso? Porque se nós temos dois cursos, as emendas, você não pode ser diferente, olha só, já tem um erro porque o nome é o mesmo. Você não pode ter o mesmo nome com emendas diferentes. A gente pode, eu não peguei as emendas, tá? Então, assim, realmente eu não sei, mas são nomes iguais. Lá em cima, por exemplo, na Universidade Federal do Acre, não há dúvida. Introdução à atividade agora é natação escolar. Eu sei que é diferente de natação. Eu não sei, o conteúdo pode ser igual. A emenda pode ser muito parecida, mas teoricamente as disciplinas são diferentes. Universidade Federal da Paraíba, natação. Pernambuco,
atividades aquáticas, muitos dias de natação, eles mudaram. Nós aqui somos a única que temos uma variedade maior de disciplinas. Isso é um handicap interessante que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Nós temos a prática só obrigatórias, tá? Só botei disciplinas obrigatórias. No FRJ, prática de natação, fundamento da natação, aplicação pedagógica da natação, prática da natação e fundamento da natação. Pelo menos nós temos uma diferenciada, e aqui existe uma semelhança entre fundamento da natação e fundamento da natação no mesmo curso. Mas nós temos a aplicação pedagógica da natação, que pelo menos dá um conteúdo diferente. Apesar de fundamento ser igual, mas já que tem uma disciplina diferente, se você analisar as emendas, você pode entender que há uma diferenciação, que tem uma disciplina a mais. Bem, a Universidade Cultural de Santa Catarina, e por último ali, base das atividades aquáticas, base das atividades aquáticas igual na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu peguei depois na tabela 2, né, 2 e 3, juntas apenas duas universidades que estão apresentando experimentação em seu currículo de licenciatura e a outra no bacharel. Quer dizer, ela só tem Universidade daquela ali, na Minas Gerais, só tem na licenciatura, não tem bacharel e ensino natação. E aqui só tem bacharel, metodologia de natação e 2. Não tem licenciatura. Só para a gente ver que, depois de 2004, o panorama de como estão as universidades federais nas capitais. Quer dizer, hoje nós estamos vendo aqui como estão as universidades no Brasil, nas capitais federais. Por último, na Universidade Federal do Amazonas, não tem natação. Na Alagoas também não tem natação. Duas universidades não oferecem os cursos, né? Natação. Como disciplina obrigatória, né? Sim, eu só peguei as obrigatórias. Porque eu sei. Por que eu botei as obrigatórias? Porque eu tenho certeza que o aluno foi obrigado a fazer. Quando não é obrigatório, o cara pode ter feito ou não. Aí eu botei na Universidade Federal do Acre, curso bacharel de disciplina natação, curso de licenciatura em introdução às atividades aquáticas e com ênfase com natação escolar. Eu achei isso muito legal. Porque eu acho que eu vejo alguma diferença entre você ensinar a nadar. Ah, mas é criança. Não, criança não, porque tem ensino médio escolar. Então não é criança, ensino médio escolar. Eu achei muito legal a divisão da Universidade Federal do Acre, Universidade Federal do Pernambuco, as atividades aquáticas e metodologia de ensino natação. Só para a gente ver que existem, além da nossa, que eu não botei, mas que também tem alguma diferenciação. Aí eu vou, já finalizando o nosso encontro, antes que vocês queiram me bater, por que aí a gente começou uma discussão que eu tive com a Beth, né? Será que o professor de educação física que está ensinando a nadar tem que saber nadar? Eu já pensei em fazer um trabalho sobre isso. Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é uma discussão que é importante. Então, por isso que a gente vai ver mais para frente como a nossa universidade tem, e eu vejo como um diferencial, você ter uma disciplina chamada prática da natação. A partir do momento que, mas tem uns alunos que falam assim, mas eu não vou trabalhar com natação, professor. Quem me garante que não vai trabalhar? Eu estou dizendo a você, você está apto a trabalhar com natação quando você se forma. Se amanhã você está precisando de um emprego e surge a possibilidade de você dar aula de natação, você vai lembrar que você diz, não vou dar aula de natação porque eu não sei nadar. Em algumas universidades isso é possível. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, desde essa época, embora há controvérsias, esse livro da Maria Lenk, mas existem pessoas que dizem que o Platão nunca disse isso, mas eu já vi vários lugares que ele disse, então me convém dizer que ele disse. Mas ele pode não ter dito, tá? Mas eu já vi vários lugares, tá? O homem educado é aquele que sabe ler, escrever e nadar. Quer dizer, como já era na época da Grécia importante o cara saber nadar. Quer dizer, era um diferencial o indivíduo saber nadar. Sim. Creta, na verdade, nós temos a parte do continente e tem as ilhas, né, que são que talvez esse deslocamento, e eram também invasões, que eles tinham. O cara tinha que saber nadar. Na marinha você tem que saber nadar. Né? Uma das provas para você entrar é saber nadar, que é o mínimo, né? O marinheiro não sabe nadar. E aí você vai dizer assim, será que é importante nadar? Sabe o que é importante nós, professores de educação física, sabemos nadar? Não sei. A gente vai discutir um pouquinho mais na frente, eu vou dar a minha opinião. Mas, inicialmente, o afogamento, ensinar a nadar, nós somos importantes?
Sabe que ensinar a nadar é uma coisa importante? 500 mil pessoas morrem afogadas em todo o ano, dados de 2011. Mais de 10 milhões de crianças entre 1 e 14 anos são internadas vítimas de afogamento anualmente. E destas, 1 a cada 35 chegam ao óbito. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento, a SOBRASA, os números de mortes por afogamento no Brasil são assustadores. 6.500 mortes anuais em praias, rios ou piscinas. 4 crianças até 14 anos de idade morrem afogadas diariamente no Brasil, em grande maioria em água doce. Água doce. 65% dos afogamentos ocorrem ao redor do domicílio onde a criança mora. 50% dessas crianças foram vistas minutos antes, circulando dentro ou ao redor da casa. Quer dizer, não, você vê as costas, ela sai aqui, morre afogada aqui. Então, como a natação é importante, ensinar a nadar é importante. A nossa função, quando a pessoa nos busca ensinar com excelência, é fundamental. Você pode estar salvando vidas. Afogamento é a segunda causa de morte de crianças de 1 a 9 anos. E a terceira causa na faixa de 10 a 19 anos. Isso em 2011. Então, quando você pensa, nossa, além disso tudo, sabe que eu tenho muita importância? Tem muita importância. O ensinar a nadar faz parte da construção do ser humano. Então, nós sabemos aqui dados quase que epidemiológicos, onde você percebe que as pessoas morrem afogadas. Morrem afogadas. Aí você vai dizer assim, será que isso é verdade? Uma coisa que me assusta, eu não aceito até hoje. Eu pego alunos de graduação em educação física, eu divido a turma com a Lívia, que é uma pessoa maravilhosa, ensina como ninguém, naquele primeiro momento ali. Eu acho que essa parte de iniciação, a Lívia, ela é brilhante. Ela tem mais aluno que eu, sempre. Sempre. De 40 que entram, vem 13 para mim, ou 15 para mim, e o resto para ela. 24 para ela, o resto para mim. Sei lá, uma proporção de 40% para ela mais. Quer dizer, o cara mora numa cidade litorânea, onde o corpo é cultuado, porque uma coisa é você morar na Europa, o corpo está pago, você malha no mar e as pessoas vão ver. Aqui não, camisinha, pano, shortinho, perninha, aqui a pessoa está assim. Então, quer dizer, o corpo ele é cultuado, a pessoa vai à praia, a pessoa não sabe nadar. Você também não sabe nadar na cidade que você pega? Não sabe nadar nada. Não, porque pelo menos comigo, quando foi dividido, eu sempre soube nadar, porque eu sempre morei em açude, rio, então assim, eu nunca vou nadar afogada, mas eu nunca nadei no tal na Sim, vida. mas por exemplo, eu tenho muitos alunos, ela pode falar ali, a Laura, né? Quantos você viu que não sabe nadar nada? A grande maioria não consegue nem entrar no Você pega, isso eu vejo todo dia. Eu trabalho no ensino superior há 15 anos. A gente vai ver mais pra frente. Então, quer dizer, esses dados aqui mostram como é importante. Não, esses aqui são os que não oferecem. Né? Não, voltando. Aí, eu queria fechar a nossa discussão. Será que é igual? Você fala que o professor que está de natação não tem que saber nadar. Quando o cara está jogando handball, você é professor de handball. O cara torce o pé e cai no chão. Como é que você faz? Chama o SAMU. Filhinho, fica quieto aí, vou te ajudar. Só um momento. Chama o SAMU, não se mexe, lateraliza ele. E dentro da água? Quem tem que salvar a pessoa quando está dentro da água, durante a aula? Está tendo aula agora ali na piscina. Quem tem que salvar? Salva a vida? Mas se ele estiver longe e a mãe está gritando na arquibancada, você fala o que para a mãe, por exemplo? Deixa morrer e diz para a mãe da criança: senhora, eu não sei nadar. É você na borda da piscina. Então, quer dizer, quando você está dando aula de natação, que a pessoa está se afogando, Eu vou chamar o socorro. senhora, só um minuto, eu não sei nadar, mas eu vou chamar o pessoal, então, eu vou procurar ele. Tá. Você tem que ter consciência de pular na água, se aproximar da criança, tirar ela da piscina. Eu acho até que isso é um jogo de criança, um adulto, um idoso, quem está dentro da água. É responsabilidade civil. Se você não pula na água, você pode ser colocado como comissão de socorro. Agora, se você disser que não sabe nadar,
Então isso aqui para mim é fundamental. Então o professor de natação, ao meu modo de ver, tem que saber nadar. E nós aqui, na universidade, temos uma disciplina que tem que ser valorizada. Eu não sei se é a melhor forma como nós fazemos. Talvez a gente pudesse mesclar com a disciplina de prática com a fundamento, não sei. A disciplina onde você passa como a Beth faz, como eu faço, como a Lívia faz, como os outros fazem, de ensinar o cara a nadar, ele sai daí apto a não se afogar, que já é razoável, entendendo que se ele vai salvar uma criança e a criança também não sabe nadar, nem ele, morre os dois. E que é um feito morrer na piscina, é um feito, um adulto morrer na piscina relativamente raso é um feito. E se ele se lembrar que ele foi no fundo, bateu o pé, sobe, bateu o pé, ele pode ficar ali até o que aparecer. Na verdade, o afogado ele morre desesperado, né? Ele se desespera. Se ele ficar tranquilo, né? ele consegue ter mais chance de salvar do que ele fica desesperado. Então, o que eu tenho para dizer a vocês sobre a nossa universidade, sobre a nossa disciplina, né? Valorizem. Façam a disciplina. Não achem que a disciplina é pequena, você exercitar, você estar dentro da água, é muito legal. Você ter a oportunidade de treinar o movimento, executar o movimento, se colocar naquela situação do aluno. É a única universidade do país que tem essa disciplina federal. Então para você quer ser monitor, você quer trabalhar com isso, é uma oportunidade de você ensinar, já ter um contato com o aluno. Quando você for daqui para fora, você vai para o trabalho, já fui monitor, já sei como é que é, qual é a dificuldade. O cara do nada do peito faz o pé de bailarina, que não faz um pé em flexão, em dorsiflexão, que o peito o cara empurra o braço para trás, então tem que parar nessa posição, que o borboleta, e assim vai. Você já sabe mais ou menos na prática. Então eu acho que isso é fundamental. Tá? Queria agradecer a vocês, me dando uma paciência e uma